Hoje eu tenho uma missão, que é mostrar para vocês como o mercado de criptomoedas pode trazer leveza para a nossa vida. Tanto que o contador do trader acabou de falar que eu não posso cobrá-lo, né? Aqui, durante o evento, expô-lo para vocês. E eu pensei assim, nossa, que engraçado, normalmente a gente foge de contador, né? Todo brasileiro já fala, ai, meu Deus, meu contador vai me ligar, vai me pedir um monte de documento, não sei nem o que eu vou entregar. E eu estou vivendo uma vida autônoma, fazendo minhas próprias operações de casa, num mercado muito dinâmico e democrático, e com uma leveza tanta que eu chego aqui, eu não estou devendo para o contador, quem está devendo é ele para mim. Então, eu já não tenho muita coisa para falar para vocês, não preciso falar muita coisa para provar a minha tese, né? Deixa eu só ver como que passa isso daqui, que eu acho que eu voltei para o outro. Ah, agora sim. Então, é isso. Quando a gente fala de cripto, a gente fala de inovação, a gente fala de liberdade e de futuro também. Então, vamos começar pelo mais importante, né? Que é a mensagem do o maior risco do Bitcoin é você continuar ignorando ele. E eu digo isso porque eu mesma ignorei muito, né? Eu vi ele nascer, vi pessoas falarem disso e, como ele disse, né, agora 21 anos de mercado, mas independente de estar no mercado financeiro ou não, quando a gente ouvia falar de criptomoedas e de Bitcoin lá atrás, a gente olhava com receio, com o pezinho atrás, né? Será que é verdade? Será que não é pirâmide, não é uma bolha? Ou cadê o fundamento disso tudo, principalmente para a gente que é de mercado, né? Então, hoje, eu sei que a gente está com muito mais conhecimento, inclusive estamos numa tendência em que a gente ouve muito falar dele porque o mercado institucional americano, inclusive, já abraçou as criptos, né? Mas eu sei que, lá no fundo, muitos de vocês ainda estarão nesse lugar de ignorar. Talvez não por não acreditar, como eu, lá atrás, mas pela complexidade, né? Parece que é algo mais que vai dar trabalho. De repente, eu vou ter que baixar um novo aplicativo, não vou fazer essa transação na minha corretora, no meu banco, como é que vai ser? E tudo isso traz uma certa insegurança, eu diria até protelar. Falar, vou deixar para depois. O dia que eu tiver um tempo, porque a gente tem os nossos afazeres, a gente primeiro tem que ganhar dinheiro, para depois gerir o nosso dinheiro, a gente já está fazendo isso em outras coisas, na nossa corretora, no nosso banco, então deixa para daqui a pouco, e esse daqui a pouco nunca vem. Então, essa é uma das principais mensagens que eu trago aqui. Vamos parar de ignorar. Para isso, vamos lembrar algumas coisas, né? Ele tem fundamento, sim. Então, pode ser que, não como eu fazia lá em bancos atrás, que eu analisava o faturamento de uma empresa, o potencial de lucro, né, o histórico dela, fluxo de caixa, mas ele tem fundamentos sustentáveis que tem muito a ver com o mercado de moedas, né? Então, ele é descentralizado, ele não está vinculado a um banco, e isso tem muito a ver até com o contexto que ele foi criado lá em 2009, que tinha acabado de acontecer o subprime. A gente via o mundo criticando, né, a forma como os Estados Unidos estavam lidando com a sua questão monetária, até para salvar ali muitos bancos no subprime, imprimindo dinheiro. Então, ele veio numa descentralização justamente para evitar a inflação sem a impressão de dinheiro que a gente tem em muitas moedas fiat, né, que a gente chama, que são as moedas tradicionais. Ele tem uma escassez programada, porque isso até compara muito o Bitcoin ao ouro, né? Então, ele tem 21 milhões, já está isso definido no código dele, não tem como se alterar. Inclusive, de 4 em 4 anos, a gente tem o halving, que vai reduzindo essa oferta, né? Então, os mineradores de Bitcoin acabam recebendo, a partir de cada halving, metade do que eles recebiam no ciclo anterior. E ele tem segurança e imutabilidade, porque ele está na blockchain. Então, ele tem um sistema que é muito transparente, inclusive. E esses dois fundamentos da questão de segurança e transparência, que estão vinculados à blockchain, é o que mais me trouxe curiosidade, e foi a hora que eu resolvi parar de ignorar. Tá? E falei, não, eu vou estudar isso aqui. Porque quando a gente entende que tudo que é transacionado na blockchain
está ali definido, como escrito numa pedra, não vai ser alterado, né? Está realmente muito definido. A gente entende que a blockchain pode ser utilizada até em outros cenários, que é o que a gente já tem agora em 2025. Então, a gente tem aplicativos sendo desenvolvidos em blockchains, a gente tem empresas utilizando blockchain para facilitar essa transparência em seus sistemas, e também o próprio mercado financeiro, né? Abraçando a blockchain, a gente consegue, num futuro próximo, não precisar de uma auditoria, porque se já está feito toda a transação na blockchain, a gente não vai precisar confirmar se aquilo tem veracidade ou não, vai ser verídico. Então, esse quesito falou, opa, vi um fundamento bom aqui, isso é futuro, isso é inovação. Bora estudar? Isso em 2020, tá? Ali, bem na pandemia. E a divisibilidade e portabilidade, que é muito interessante também, né? A gente consegue entrar no mercado de cripto de uma forma muito democrática. A gente não precisa adquirir um Bitcoin inteiro, né? A gente consegue comprar frações deles, e isso se aplica a todas as criptomoedas, e acaba facilitando muito o dia a dia do investidor e trazendo um dinamismo mesmo, né? A gente consegue, ali, com R$10, fazer uma compra. E eu tenho propriedade para dizer isso para vocês, né, que a gente não pode ignorar, ou não precisa ficar ignorando, ou deixando para um segundo momento, porque eu sou a pessoa que mais fiz isso no contexto que eu vim. Eu vim de 12 anos de TradFi, desses 21 que eu tenho de mercado, então, 12 anos eu realmente estive no mundo corporativo do mercado de capitais. E aqui era o que eu falei para vocês, a gente olhava o Bitcoin, principalmente, como algo que poderia ser duvidoso. E justamente por estar sempre focada em renda fixa, fundos de investimentos, né, coisas que tinham muito mais a ver com fundamentos, e olhando para o Bitcoin no primeiro momento, a gente duvidava. E aí, em 2018, eu já era trader, já tinha feito uma transição de carreira para me tornar autônoma, já estava nas redes sociais e continuei essa relação com o mercado tradicional em peso. Então, primeiro eu mostrei para vocês as empresas onde eu trabalhei como CLT, e aqui eu mostro para vocês todos os parceiros que eu já tive desde que eu me tornei trader, influenciadora e analista CNPI, que é o que eu sou hoje. Eu sou, inclusive, vinculada à PMEC, que é um dos patrocinadores aqui do evento. Em 2020, que eu já estava no Instagram, fazendo educação financeira, passando para diversas pessoas como começar a operar, ou começar a investir na Bolsa de Valores, eu entrei no mercado cripto. Estava com um canal no YouTube e tudo. E, passando para o pessoal essa minha jornada como investidora, eu iniciei algo que, como analista CNPI, quase ninguém fazia, que é o seguinte: vou colocar num relatório de recomendação mesmo. Então, eu vou fazer essa junção do mercado tradicional para o mercado cripto e trazer mais investidores que estão só olhando a bolha da Bolsa de Valores para criptomoedas, porque tem muitas similaridades, só que, ao mesmo tempo, por conta da blockchain, também tem muitas facilidades. E aí, já pulando, né, que eu falei que minha missão é trazer vocês para as operações de cripto, pulando para o que a gente mais gosta de fazer, que é as análises, né? Então, primeiro, trazendo o gráfico, a gente está num ciclo que a gente passou dos $16 mil ali quando ele fez o fundo, pós o evento anterior, né, a tendência anterior, e a gente chegou aí nos 105, 109 mil dólares, né? E tinha essa percepção, inclusive, sentimental, de, nossa, será que um dia o Bitcoin, que já valeu bem menos que isso, vai custar 100 mil dólares? E sim, né? Agora a gente está justamente nessa casa aí dos 105 mil, e muita gente pensou que era já um topo aos 100 mil, um topo aos 109 mil, mas eu trago para vocês mais ou menos o que eu desenhei aqui nessa projeção, que seria ele fazer uma correção ainda, para depois buscar o topo desse ciclo. Tá? Então, graficamente, o que eu tenho dito para todo mundo, alunos, seguidores, etc., que a gente teria aí uma projeção entre 130 mil e 140 mil dólares até o fim desse ano. Obviamente, a gente não tem bolinha de cristal, mas isso tem muito a ver com projeções da análise gráfica e também com os dados que eu vou falar daqui a pouco, que são diretamente da blockchain, eles são assim maravilhosos, eles ajudam muito na nossa análise.
Então, aqui, no ano de 2017, que foi o outro halving, né? Então, a gente sempre olha os ciclos dos halvings do Bitcoin, a gente teve um topo, e projetando do topo anterior até o fundo, em 2021, a gente teve uma valorização de 3 vezes. Então, fazendo a mesma coisa... projetando do topo anterior, de 2021, até o fundo, o que a gente conseguiria se a gente tivesse em 3 vezes de valorização? Até muito mais do que a minha projeção na análise gráfica, tá? 180 mil dólares. Isso não é garantido que vai acontecer, não é porque aconteceu no ciclo anterior que vai acontecer exatamente igual, não. Mas a gente trabalhar com 2 vezes de projeção, já está ali nos 126 mil, já mais próximo da minha projeção na análise gráfica. E aí que vem a grande sacada e que traz a grande leveza das nossas análises. Então, tudo que eu estou falando aqui se aplica para o investidor de longo prazo, para o trader como eu, que, na verdade, até alguém já falou aqui hoje, né? Trade, a gente não precisa ficar se vinculando tanto a rótulos. Né? Eu, hoje, não é porque eu opero criptomoedas que eu não tenho a minha carteira de longo prazo, que eu não tenho a minha renda fixa. Tudo é uma estratégia para que a gente chegue ali no objetivo final, que, no meu caso, é a minha aposentadoria de forma autônoma. E unir os dados on-chain, que são os dados que a gente consegue prover da própria blockchain, já que ela é transparente, então a gente consegue ver muitos detalhes de como as pessoas estão operando e como que está o sentimento do mercado, as suas operações é o primeiro passo do seu sucesso. E aqui eu trago alguns deles de uma forma que pode parecer, para quem não opera, muito complexa, mas é muito simples. Tá? O primeiro deles é o MVRV, que é o Market Value versus o Realized Value, que seria o quê? A gente está comparando o preço do mercado, que é essa linha preta, tá? Com o azul, que seria o realizado. Então, quando a gente olha a diferença dessas duas linhas, a gente já consegue ver o quê? Que quem comprou com esse preço aqui azul, que foi o realizado dele. Então, ele já está no lucro. Tá? Então, toda essa faixa aqui já faz um tempo que ele está no lucro. E aqui nesse indicador específico, eles uniram uma coisa que a gente chama de desvio padrão, que é essa linha laranja aqui abaixo. Então, o que ele mostra? Ele tenta trazer uma discrepância um pouco maior entre esses 2 dados que eu acabei de falar para vocês. O valor que a pessoa comprou e o valor que está no mercado, para a gente ver se eles estão no lucro ou não. E, basicamente, toda vez que a gente teve halving, de 4 em 4 anos, olha aqui, né, no ciclo de 2012, no ciclo de 2017, esse desvio padrão sempre chega muito aqui acima, próximo dessa faixa rosa. Então, basicamente, aqui nesse indicador, a gente já vê o seguinte, que quando o preço, que é o preto, encontra um topo, o desvio padrão tem que chegar bem esticado. Tá? Eu, hoje, não trabalho com uma possibilidade, em virtude de tudo que já aconteceu, né, saímos dos 18 mil dólares para chegar aos 109 mil, que a gente chegue tão próximo aqui dessa faixa, mas que ele, pelo menos, chegue acima de 4 é o esperado. Então, só acompanhar esse indicador para ver como que está o desvio padrão já é uma forma de você entender se ainda tem espaço para o Bitcoin subir ou se a Paula está tirando coisa da cabeça dela. A segunda coisa aqui, eu falei para vocês que tem transparência, a gente consegue ver o sentimento dos investidores, a gente consegue olhar vários tipos de análise de carteiras, ou seja, como que está? O pessoal está com o Bitcoin há muito tempo na sua carteira, ou eles estão vendendo e transformando em dólar, o que eles estão fazendo? Porque quanto mais eles ficam com o Bitcoin em carteira, mais os investidores mostram o quê para a gente? Que eles acreditam nele no longo prazo, que eles não estão realizando lucro ainda, que eles estão esperando. E aqui a gente tem também uma confluência interessante, que é o seguinte, toda vez que ele faz topo, a galera que está há mais de um ano com ele em carteira, começa a realizar lucros. Então, dá o que a gente chama aqui dessa barrigada, na linha laranja aqui embaixo, que é justamente o saldo deles vai ficando menor, vai diminuindo em carteiras. Estamos com uma diminuição? É natural, né? Tinha muita gente que estava com bastante lucro, a gente viu ali no primeiro indicador.
mas a gente ainda não tem aquele movimento completo da realização de lucros deles. Então, aqui é algo para a gente se atentar, mas eu entendo muito bem que muita gente ali nos 100 e 109 mil dólares já realizou parte dos seus lucros, mas ainda não saiu totalmente das suas posições. E aqui, falando do halving especificamente, esse gráfico é maravilhoso, porque ele mostra o quê? O comportamento do preço a cada 4 anos. Então, o fato de, a cada halving, a gente ter a redução da oferta, né, é algo perfeito para a gente ter uma explosão no preço. Né? Todo mundo fala isso, quando a gente tem mais oferta, quando a gente tem a questão de oferta e demanda alterada, a gente acaba tendo os preços em alta. Né? E aí, em 2010, isso aconteceu com bastante força. Aqui, a partir dessa risca aqui, a gente já vê o halving de 2014, também tivemos um pico. E essa é a volatilidade e a beleza que a gente tem no mercado cripto, né? Porque os movimentos acontecem de forma exponencial. Então, como eu disse para vocês, a gente não vai colocar nossas carteiras 100% em cripto, mas a porção de renda variável que você puder direcionar para criptomoedas, você vai aproveitar desses movimentos. E o que acontece? Mesmo a gente tendo saído de 18 mil dólares, eu não estou conseguindo mirar onde eu quero. Aí. 18 mil dólares nesse ciclo, foi aqui, ó, no finalzinho do ciclo anterior. E o que aconteceu no nosso halving de 2024, que foi o ano passado, a gente ainda não teve aquela explosão. A gente teve uma explosão de preços, porque os ETFs americanos foram aprovados em 2024, e os preços acompanharam isso, muito institucional entrando e pessoa física acompanhando. Mas o efeito que a gente tem da escassez gerada pelo movimento do halving, a gente ainda não viu. E, normalmente, acontece depois dessa faixa. Ficou um pouquinho claro aqui no telão, mas tem uma faixa verde aqui. Então, a gente está quase terminando a faixa. Está vendo? Aqui aconteceu dentro da faixa verde, mas os outros anos, os outros ciclos, foi sempre quando acaba essa faixa verde, que seria o primeiro ano, né, pós-halving, que vem a maior explosão. Então, também é um dado bem interessante para a gente entender o quê? Que trabalhar com ciclos do halving do Bitcoin é muito bom, porque ele fica muito previsível. A gente sabe quando ele vai entrar em bear market. E o bear market vem quando? 1 a 2 anos pós o halving. Isso aconteceu em todos os anos. Né? Então, a gente, da mesma forma que a gente está vendo os topos aqui, a gente também está vendo as correções dentro desses 4 anos entre o halving. Então, a maioria da explosão de preço sempre acontece nos 2 primeiros anos. E aqui a gente está há 1 ano e meio, né, do halving. Então, muita coisa ainda está para rolar. E o último dado on-chain que eu gosto muito de trazer para vocês é o Stock to Flow, que ele faz o quê? Ele basicamente compara o estoque que a gente já tem, né, em carteiras, versus o que está sendo minerado. E a possibilidade de minerar também. Afinal, a gente tem o estoque definido de 21 milhões. Né? Então, fazendo essa projeção, ele consegue fazer o quê? Ele consegue trazer essa linha mais escura. Então, essa coloridinha aqui é sempre o preço. Tá? E essa linha mais escura é a projeção dele. Em que sentido? Pela escassez e pela quantidade de bitcoins que a gente ainda tem a minerar, seria um preço muito justo essa projeção aqui em cima, que está acima de 200 mil dólares, tá, gente? Mas isso aqui não tem data para acontecer. Isso eu não estou dizendo que vai ser amanhã, nem esse ano. Mas é uma forma de entender o quanto que toda essa escassez programada e o halving feito, né, ali no código dele no início, tem um grande impacto no seu valor de mercado. Tanto que, por diversas vezes, o preço estava trabalhando abaixo dessa linha projetada e ele chegou, por diversas, inclusive aqui no ciclo passado de 2021. Então, como eu disse, não tem como a gente cravar uma data, mas essa projeção ela tem sido respeitada por muitos anos.
E o último, para quem é mais trader, né, a gente gosta muito de ver o quê? Ver onde que os traders estão posicionados, onde que tem mais liquidez. Principalmente quem opera futuros, né, que na maioria dos traders acaba operando o mercado futuro, a gente tem o quê? A alavancagem. Eu opero fluxo, só que eu opero fluxo pelo gráfico, aqueles primeiros gráficos que eu mostrei para vocês. Mas eu faço o quê? Eu faço uma confluência com esse dado para me ajudar a entender para onde que os traders estão indo, né? Qual que é a posição deles nesse momento. Onde está mais clarinho é onde tem muita oferta de liquidez. Então, aqui tem muita gente posicionado querendo comprar, aqui tem muita gente posicionado querendo vender, e entre os dois a gente tem o que a gente chama de vácuo de liquidez. Então, algo que é muito comum acontecer são até os algoritmos, os HFTs, se posicionarem nessas extremidades para fazer o quê? Pegar o stop. O stop de quem está mal posicionado. Mal posicionado, que eu digo, no sentido de estar com pouca alavancagem. Então, se o preço chegar lá e ele começar a ficar um pouquinho no prejuízo, ele está com pouca margem, desculpa, ele não está respeitando a alavancagem dele, que é muito comum, quanto mais pessoas que ainda não têm tanta expertise entram no mercado, é muito comum. Às vezes, eles estão posicionados até num preço bom, que é um suporte, é uma resistência relevante, mas quando o preço chega lá, eles são liquidados. Por quê? Falta de margem. Estava operando com menos capital do que ele deveria para aquele trade. E aí, o que os algoritmos fazem? Vão lá e fazem um movimento papa-stop, né? Pega a liquidez de todo mundo, stop de todo mundo, e depois segue o movimento. Então, para a gente, estrategicamente, é muito legal a gente entrar também nessas posições, mas com um stop muito mais saudável, perto dos vácuos de liquidez. E fazendo tudo isso, né, toda essa junção, o que a gente consegue fazer? Uma estratégia muito tranquila. Aqui eu tenho alguns exemplos de trades no mercado futuro, com uma alavancagem que ela é super administrada, né? Então, no mercado cripto, a gente consegue operar até 100 vezes de alavancagem. E a gente consegue, na verdade, nas minhas recomendações, fazer algo muito mais saudável, que é, aqui, 15 vezes, 10 vezes. Isso seria operar com $10, com um capital como se fosse $100, né? Ou, no caso de 15 vezes, a pessoa entrou com $10, ela está conseguindo operar como se ela tivesse o capital de $150. Então, a gente consegue ter uma margem saudável para não entrar naquilo que eu falei do papa-stop, né? De sair sendo liquidado por falta de margem, que é o que normalmente as pessoas que acabam operando com 100 vezes, etc., ou mais, acabam se expondo, né? Acaba fazendo uma gestão de risco muito complicada. Mas, fazendo tudo isso, a gente consegue ter retornos, né, muito expressivos. E aqui são trades que eu fiz em dias, em uma semana. É um swing trade. Podia ser um day trade? Podia. Eu já operei day trade na B3, né, quando eu operava dólar, mas todo dia. Hoje eu até opero ele um pouco, mas não assim com aquela necessidade de estar todo dia na tela. Por quê? Porque é isso daqui que está pagando a conta. Então, a gente consegue fazer operações de alguns dias e ter um êxito que talvez eu teria em 2 semanas, né, operando B3, day trade todo dia. E é isso que traz a leveza, segurança e tranquilidade que eu preciso para a minha vida hoje. Hoje eu tenho família, tenho filho, inclusive eu brinco muito, eu falo, gente, na época do corporativo, de mercados de capitais, trabalhar em banco, era bem pesado, eu acho que eu nem seria mãe se eu tivesse continuado naquela carreira. Então, esse tipo de operação, unido a outras, é muito importante para mim. Uma outra estratégia também que é bem interessante a gente fazer, e é muito tranquilo, é o seguinte: a gente tem os contratos futuros, que são o que eu mostrei nesses trades no slide anterior, e a gente também tem o mercado spot. A gente pode fazer uma operação que se chama cash and carry, que é simplesmente para capturar a diferença de preços entre o contrato futuro e o spot. Isso, a gente vai ter aí um retorno de 1%, 2%, enfim, uma coisa muito mais isolada, porém que traz uma tranquilidade. A gente brinca, assim, é praticamente mexer com a renda fixa fazendo uma operação desse tipo, em comparação com uma volatilidade de um trade que pode te dar 100%, 500% de lucro, mas também tem uma gestão de risco muito mais desafiadora, né? Então, resumindo, o trading cripto aqui, a gente consegue ter diversas estratégias, outras que eu até nem falei para vocês, né, no detalhe,
mas seria... Opa, aqui. Opções, a gente tem um mercado de opções completo, do mesmo jeito que as pessoas operam opções de ações, pode fazer opções em cripto, e pela volatilidade de criptomoedas, isso é muito interessante, né? Quem já opera opções me fala, nossa, comecei em cripto e agora está muito fácil. Swing trade, que é o que eu faço, day trade, de vez em quando, pode acontecer, às vezes vai no meu alvo no mesmo dia, nem estava projetando que fosse no mesmo dia, mas acontece. O mercado é 24 horas, todos os dias da semana. Aliás, isso assim, é algo que eu quis sair do trivial, né? Não adiantava falar para você não ignorar criptomoedas falando disso. Vamos ganhar em dólar e é 24 horas. Isso eu acho que todo mundo já sabe. E os contratos são perpétuos quando a gente fala de futuros. Isso também é muito bom para quem está começando, que fica com essa questão de, poxa, eu vou ter que aprender outra plataforma, outro mundo, vai ter um monte de novidade. É até mais simples, né? A gente não tem tantos detalhes dos contratos padrões como em futuros de uma bolsa brasileira ou bolsa americana, porque eles são perpétuos, você não vai ter que ficar pensando ali nos vencimentos, etc., administrando tudo isso. Então, em resumo, se você ainda não começou, se você ainda está ignorando, a minha mensagem hoje é: dá uma chance para a cripto, porque, como eu disse, para mim, valeu muito a pena e foi algo que mudou até o meu dia a dia mesmo como trader. Já estava com uma carreira estabilizada como trader em 2020? Sim. Então, não posso dizer que foram as criptos que me tornaram trader, mas, principalmente na qualidade de vida que eu tenho hoje, poder viajar com a minha família, não precisar operar todo santo dia, porque tem operações que já estão correndo, eu tenho um alarme aqui que vai me despertar quando eu tiver algum movimento bom, é muito, muito, muito tranquilizante para a gente que opera os mercados financeiros. Quero deixar aqui o meu Instagram, tá? Vou fazer diferente. Não vou deixar QR Code, porque eu não quero nada passivo, quero ativo. Se você realmente está a fim de ouvir um pouco mais, de ter acesso aos meus relatórios, eu faço relatórios mensais com um parceiro, então eu posso enviar para você, se você me mandar lá na DM. Então, tem que me seguir, entrar na DM e me mandar. Não ignorei. Porque quando você falar não ignorei, eu vou saber que você estava aqui na Rankia. E aí eu vou te mandar o meu último relatório, com todos os dados on-chain, mais detalhado do que eu falei hoje, e você já vai entrar na minha newsletter para todo mês receber tanto novos relatórios ou as minhas recomendações ou abertura de cursos, que não tem turma aberta agora, mas nos próximos meses vai ter. É isso, pessoal. Obrigada.